Bom, gente, está no ar aqui mais um episódio do Pode Isso, Doutor, o podcast do Viver Bem, a plataforma de conteúdos da Unimed BH. Eu sou Alber Luz Pessoa, neurologista e médico cooperado da Unimed BH. E hoje nós vamos falar sobre dependência, especialmente a dependência do álcool e do cigarro. Existe uma quantidade exata para a gente ser considerado um dependente químico? Como podemos reconhecer essa dependência? Vamos falar sobre isso e muito mais aqui hoje. Quero começar aqui falando do cigarro, com um dado que é bem impactante. Vocês sabiam que até 50% das pessoas que fumam podem morrer de alguma doença relacionada ao uso do cigarro? O cigarro é fator de risco tanto para câncer, para doença cardiovascular, para AVC, e isso tudo pode levar ao encurtamento da vida do fumante. Já o álcool, é importante a gente falar não só pelas complicações clínicas que ele dá, a cirrose, os outros problemas no cérebro que ele pode acarretar, mas também pelas complicações sociais que ele leva, né? Problemas de emprego, problemas de relacionamento interpessoal, familiar, acidentes de trânsito. Bom, mas é claro então que eu não vou falar sozinho sobre isso aqui. Hoje nós chamamos para conversar com a gente o Paulo Aguiar, que ele é psicólogo, e a Alba Machado, que é médica cardiologista. O Paulo, ele veio de longe, ele veio lá do Recife, onde ele é professor lá na faculdade Facinet, doutorando em psicologia clínica, tem uma vasta experiência aí com dependência química que vai ajudar a gente na conversa. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui dividindo esse podcast, conversando aqui com vocês e também falando aqui para o público que nos escuta. Já a doutora Alba Machado, ela é médica cooperada da Unimed, cardiologista, e integra o grupo de profissionais do Programa de Cessação de Tabagismo da Unimed BH. Seja bem-vinda também, doutora Alba. Obrigada pelo convite para estar aqui. Vamos ter uma boa conversa, né? Bom, gente, muito bom ter vocês aqui. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade aí para nossa conversa fluir bem. Para a gente entender bem o problema, então, fale um pouquinho para a gente sobre o impacto. Eu já falei um pouquinho da questão dos tabagismos, por exemplo, que aumenta o risco de morte e tudo, mas qual que é o impacto no dia a dia aí, tanto do álcool quanto do cigarro no paciente que faz uso disso? Em relação ao tabagismo, né, hoje ele é um problema de saúde pública muito grave, na verdade. Ele causa sabidamente 50 doenças diferentes e doenças que são incapacitantes e fatais. Para você ter uma ideia, 45% das mortes de infarto por miocárdio tem como causa o cigarro. A doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o enfisema, né, o nosso enfisema aí, 85% das mortes são causadas pelo cigarro. E assim outras, né, em relação ao câncer, 90% dos casos de câncer de pulmão, eles acontecem em fumante. Além disso, o cigarro ele vai agravar a hipertensão arterial, vai agravar a diabetes. O cigarro mata 5 milhões de pessoas anualmente no mundo. No Brasil, são 200 mil mortes anuais. Isso é mais que a soma das mortes por alcoolismo, por AIDS, por acidente de trânsito, por homicídios e por suicídios juntos. No ano de 2000, o tabagismo foi responsável por mais de 160 mil mortes. Isso significa 443 mortes ao dia. Esse valor representa 13% do total das mortes que ocorreram no Brasil no ano. Então, se você considerar todas as mortes que aconteceram no ano de 2020 no Brasil, 13% foram por causa do cigarro. É muito importante a questão do tratamento do tabagismo, é muito importante que seja feito. Bom, Paulo, a gente já viu então que o cigarro faz muito mal, mas e o álcool? Também tem números assim tão impactantes? A gente tem que preocupar também? Em relação ao álcool, eu costumo dizer que nós vivemos numa sociedade molhada. Todos os eventos que nos acompanham ao longo da vida têm na nossa cultura, na nossa sociedade, esse uso constante dessa substância. Então, é uma substância que está totalmente presente na nossa vida. E, a partir dessas relações que os sujeitos vão estabelecendo com essa substância, alguns problemas vão acarretando. Algumas pessoas vão desenvolver a dependência, vão ter graves problemas, e aí o impacto, justamente, né, impacto na saúde, porque aí o uso de álcool acarreta uma série de complicações clínicas, no aspecto da saúde do sujeito, mas também, como você bem falou, Alber Lúcio, grandes problemas sociais. Atrelados ao uso do álcool, vem uma coisa que é muito impactante, a questão da violência doméstica, a questão das brigas, né, em alguns espaços, a questão da violência, a questão do absenteísmo, que vai provocar aí na questão do trabalho, de faltas, né, em relação, a pessoa faz o uso de álcool, acorda de ressaca, sem muita condição, falta o trabalho, então isso vai tendo aí consequências muito graves, né, em vários campos, em vários aspectos aí da sociedade. Bom, Paulo, sua pergunta me levantou vários temas que eu achei bem interessante, que acho que vale a pena a gente detalhar um pouquinho melhor.
Essa questão, por exemplo, então, tem diferença de abuso, de dependência química, de uso só recreativo? Como é que a gente põe essa margem? Quando que eu sou um dependente? Quando que eu tô só abusando? Quando que é um uso saudável? Como que a gente vai diferenciar essas coisas? Uma coisa que é muito importante para a gente pensar, lógico que os manuais de classificação apontam sinais, tanto o DSM quanto a Classificação Internacional de Doenças, a CID, vão trazer elementos e vão trazer, digamos assim, características, entre aspas, que podem definir aí a questão de um sujeito que desenvolve uma dependência. Óbvio que são sinais importantes que nós dialogamos com esses sinais para a gente observar. Agora, eu penso, enquanto psicólogo, que o uso recreativo é o uso que a grande maioria das pessoas fazem. Algumas pessoas começam a ter uma relação abusiva com alguma substância, e aí sim a gente começa a ligar algum sinal de alerta. Ou seja, aquela pessoa que usa e começa a dar um pouco mais de trabalho. E todo mundo conhece uma pessoa dessa, né? Rapaz, fulano vem aqui para a festa, né? Aquele nosso amigo que vem para a festa. E aí a gente já fica preocupado. Eita, fulano, quando bebe, dá um trabalho. E aí começa a ter um uso abusivo, que é justamente esses primeiros sinais que começam o sujeito a nos apresentar certas dificuldades em relação ao controle desse uso. A dependência, aí já é uma questão mais grave, né, nesse sentido. Por quê? Porque o sujeito ele não consegue mais fazer nenhum outro investimento da sua energia vital. A gente vai dividindo essa nossa energia vital, fazendo investimentos, ao longo do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, da nossa vida. O sujeito que desenvolve uma dependência química, ele cessa esse direcionamento dessas energias para outras coisas e ele direciona a energia única e exclusivamente para uma relação com o objeto droga. Há um desinvestimento desse sujeito nas suas relações, no seu campo afetivo, e ele direciona toda a sua energia para ele se relacionar com a substância. Ou seja, ele desinveste da sua vida e pega todo esse seu investimento, toda essa sua energia para fazer uso da droga. Então, isso é uma questão importante para a gente pensar em fazendo essa diferenciação entre uso recreativo, abuso, dependência química. Em relação ao tabagismo, é difícil falar em abuso, porque o tabagismo é socialmente aceito, embora o uso do álcool, moderado, de forma recreativa, também seja. Mas se um tabagista abusar do cigarro, um tabagista que fume aí um maço por dia, e um dia de muita tensão, ele usa uns 3 maços por dia, ele não vai ter um comportamento diferente. Vai acontecer com o alcoolista, mas com o tabagista não, ele vai passar muito mal no outro dia, mas nada além disso. Então é difícil falar de abuso da droga em relação ao tabaco. Agora, em relação à dependência, sim, o cigarro causa uma dependência muito importante. Você vê, depois que você dá a primeira tragada, ele chega no seu cérebro e de 7 a 19 segundos, da mesma forma que a cocaína e que a heroína, e vai te causar prazer, sim, né? Fumar dá prazer. Uma das coisas que a gente não fala de forma nenhuma nos tratamentos é, isso é ruim demais. Claro que não é, a pessoa nem vai te ouvir mais se você disser isso. Claro que te dá prazer. Libera uma substância que chama dopamina, que dá essa sensação de prazer mesmo. Então, a dependência da nicotina, você sabe porque a pessoa não consegue mais ficar sem um cigarro. Ainda que ela tente, não vou fumar. Não estou dando conta, eu vou lá fumar. À medida que você viu que você não consegue ficar sem usar o cigarro, você está dependente dele. Tem gente que nem levantou, já acendeu um cigarro. Esse é o sinal máximo de dependência da nicotina. Então, a dependência é isso. À medida que você não consegue, que se você para, você vai ter vários sintomas, que são os sintomas da síndrome de abstinência. Não entendi. Mas então, assim, uma outra coisa que a gente vê também bastante é o incentivo ao uso de substâncias que a gente tem na sociedade. Por exemplo, no cigarro, né? Hoje em dia já está bem restrito, mas a gente tinha muita propaganda. A indústria, às vezes, tem um papel grande em aumentar a chance de a gente querer usar substâncias. Como é que é o papel disso hoje em dia? Vocês ainda acham isso muito relevante? Como é que está funcionando? O cigarro ainda é muito relevante, talvez para a bebida também, mas para o cigarro, embora seja proibido hoje a propaganda, né, no Brasil, mas a indústria burla isso.
Você vai comprar cigarro numa banca de jornal. Lá tem a propaganda, sim. Ele não faz na televisão, ele não faz no jornal, mas na banca tem a propaganda. E isso é muito ruim, porque isso influencia principalmente jovens. A maioria começa a fumar antes dos 19 anos de idade, que isso também é um fator que causa maior dependência, que demonstra maior dependência, né? E a mulher também, por incrível que pareça, é mais influenciada por esse tipo de propaganda. Então, eles fazem a propaganda falando que com bom desempenho sexual, esportivo, que você fica linda. A propaganda é assim, você tá linda fumando. É o contrário, né? Na verdade. E eles usam outro tipo de estratégia também. É no sabor do cigarro. Para o jovem é muito ruim e para a mulher também. Esses cigarros com sabor, eles ainda são piores, porque a pessoa ainda tem tendência a fumar muito mais do que fumaria se não tivesse o sabor. Então, o cigarro tem um valor muito baixo aqui ainda. Em relação ao cigarro e essa propaganda, houve na Organização Mundial de Saúde várias conferências para decidir como que se trataria o cigarro, e eles fizeram isso por causa da questão econômica. O Estado, no geral, gasta muito mais para tratar essas doenças do que ele arrecada de imposto. Então, os países estavam ficando muito chateados com essa história. A questão não era a saúde das pessoas, era a questão econômica. Enfim, a Organização Mundial de Saúde fez essas conferências e tem uma convenção que chama Convenção Quadro do Tabaco, que definiu uma série de coisas. O Brasil participou disso e foi, assim, o segundo a assinar o tratado, foi muito interessante. E nesse tratado tem uma série de coisas e uma delas é que tem que aumentar o preço do cigarro. Tem que aumentar muito o preço do cigarro. Exatamente para inibir, né, a compra disso. E hoje não é assim, ele é barato, ele não é tão barato assim não, mas não é como foi estipulado lá na convenção, e eles compram cigarro falsificado de contrabando, que ainda piora a situação, porque você nem sabe direito o que tem ali dentro. Então, a indústria age de uma forma bem para incentivar jovens a começarem a fumar, as mulheres, a mulher tem uma relação um pouco diferente do homem com cigarro, né? Uma relação mais emocional, e eles usam isso. Isso que você falou me chamou a atenção, doutora Alba. Assim, parece que então, quando começa a usar mais jovem, é pior. Talvez a dependência se instale. Uma outra coisa que a gente tem visto muito é a questão, por exemplo, do cigarro eletrônico. Eu acho que justamente nos jovens parece que tem um apelo muito maior, né? Como é que funciona? Ele também faz mal, ele tem esse problema, ele pode levar à dependência do tabaco? Não só o cigarro eletrônico, hoje tem o narguilé também, que jovem adora aquilo, né? Que é aquele cachimbo d'água. E além de ter os mesmos problemas, porque ali tem nicotina, ainda tem o problema de você passar de uma boca para outra, porque jovem faz isso, sai, coloca o cachimbo e vai passando. Hoje nós temos aí Covid, por exemplo, mas não só, tuberculose, uma série de coisas. Você pode pegar fazendo isso. O cigarro eletrônico, ele é péssimo, ele está proibido no Brasil. Mesmo assim, as pessoas trazem de contrabando, compram na internet. Se você entrar na internet, você consegue comprar um cigarro eletrônico, mesmo ele sendo proibido. E a Anvisa acabou de reafirmar que continua proibido o cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico, ele tem nicotina, então ele vai te causar dependência da mesma forma. E além da nicotina, ele tem uma série de outras substâncias que são tóxicas, além de poluir o ambiente, porque aquilo tem uma bateria, tem uma série de coisas que ainda vão poluir o ambiente. Para quem usa o cigarro eletrônico, tem 3 a 4 vezes mais chances de continuar fumando. Tem gente que fala assim, eu não vou fumar, não, quer dar uma fumadinha, mas vai ser só com cigarro eletrônico. A chance dele usar o outro cigarro é 3 a 4 vezes maior. A gente não usa o cigarro eletrônico como tratamento, como fizeram aí, de jeito nenhum. Ele tem substâncias muito nocivas e que não funcionam. Tanto que é proibido, e não é só no Brasil que é proibido, não. Então, assim, o cigarro eletrônico talvez não seja a melhor saída, né? E é talvez até um novo risco que a gente está tendo. É um risco a mais. Ele não é saída de jeito nenhum. Ele é um risco a mais. Nesse raciocínio, assim, Paulo, igual a doutora Alba falou, que às vezes você começa com cigarro eletrônico e passa a fumar cigarro de verdade. A gente vê, às vezes, muita associação. Eu parei de fumar, mas eu vou no bar, começo a beber, bebo um pouquinho, eu resolvo fumar de novo. Existe essa relação? Uma droga pode ficar levando a outra, realmente? Uma droga pode ser porta para outras? A gente tem que parar com tudo se a gente usa alguma coisa? Como é que funciona isso? Tem essa relação? Deixa eu só te interromper, doutor Val. Nesse caso, não é uma droga levando a outra, é a mesma droga. É a nicotina, né? Sim. Acho que antes, Albert Lúcio, de falar um pouco sobre isso que você coloca, é importante trazer um pouco essa questão do papel da indústria, mas também o papel da mídia nesse processo.
tanto do cigarro como do álcool, que são as drogas legalizadas, né? A política de tabagismo, de controle do tabagismo no Brasil, é uma política muito interessante e bastante exitosa, né? Então, hoje, apesar que é outra coisa importante para a gente pensar, né? Qualquer discussão que a gente for fazer também sobre usos de substâncias, a gente precisa entender a importância de dados. Eu penso que a Alba trouxe, no começo da sua fala, uma série de dados, uma série de informações. Isso é fundamental, né? A importância das pesquisas, porque é a partir de dados que a gente vai poder construir as ações, construir as diversas ações que vão fazer sentido, né, para a população. Porque quando a gente faz uma pesquisa, a gente vai se aproximar de uma realidade. E, infelizmente, né, a gente está tendo aí algumas dificuldades com essa questão, um questionamento até sobre a ciência, né? Enfim. Então, a gente está aí, né, num momento difícil, né? E, principalmente, quando a gente vai falar sobre pesquisas sobre drogas, há toda uma polêmica em relação a isso, né? Então, várias metodologias utilizadas, a gente tem alguns levantamentos, algumas pesquisas, mas há uma certa confusão em relação a esses dados a partir das várias metodologias que são utilizadas. Então, o que a gente tem percebido, apesar das metodologias diversas, a gente tem visualizado, e aí eu associo muito isso à questão, né, da política de tabagismo do Brasil, uma diminuição no seu uso. Há uma diminuição no uso do tabaco, né, aqui no Brasil. Mas, em relação ao álcool, esse número ele se mantém numa certa estabilidade e com um ligeiro aumento, principalmente nesses últimos anos, por conta da pandemia, né? Então, houve um aumento aí do uso de álcool e a gente tem um recorte, né, muito interessante para a gente pensar, que são os recortes de gênero, de renda, de instrução. Então, todos esses recortes são importantes para a gente poder pensar, como a Alba fala, né, a questão de gênero, como é que as mulheres estão aí se relacionando com o tabaco, como é que as pessoas que têm uma renda menor se relacionam e aí se põem mais em risco utilizando esses cigarros contrabandeados, cigarros mais baratos, sem um controle de qualidade, enfim. Então, todas essas questões são importantes porque são dados que nos revelam a condição de atuarmos a partir dessa realidade. Em relação a essa questão de uma droga ser porta de entrada, isso de alguma forma é muito relativo. É lógico que, como você trouxe, né, essa questão da idade, isso influencia bastante. O que a gente tem de entendimento, e isso é um certo consenso, é que quanto mais a gente retardar o contato de uma pessoa com alguma substância, é melhor. E aí vem várias questões, vem as questões neurológicas, né, vem as questões de organização do próprio organismo, as questões psíquicas, né, de estruturação da adolescência, de formação do sujeito. Então, todas essas questões são relevantes, né? Então, quanto mais a gente retardar o contato do sujeito com alguma substância, melhor. Então, essa questão de porta de entrada, né, voltando, se uma droga é porta de entrada para outra, isso é muito relativo. O uso de alguma droga vai ter uma relação diretamente com a minha condição enquanto sujeito. A minha condição enquanto constituição aqui, que eu estou me constituindo enquanto sujeito, como é que está aqui a minha família, como é que está aqui a minha perspectiva de futuro, quais são os meus investimentos que eu estou fazendo, o que é que eu espero. Então, se eu sou um adolescente que estou aqui morando numa periferia, né, de qualquer grande cidade, com grandes dificuldades, com uma família que tem aqui alguns problemas, que tem uma série de dificuldades aí para a minha formação enquanto sujeito, para a minha perspectiva de futuro, se eu começo a beber, né, usar uma determinada substância e a minha vida vai caminhando no sentido de eu não vou conseguindo as coisas, eu vou tendo mais frustrações, eu vou tendo mais dificuldade, eu vou sofrendo aqui uma série de violências, a tendência é que há uma possibilidade, na verdade, que eu possa fazer o uso de outras drogas. Lógico que eu não estou aqui também dizendo que esse recorte, né, da população é mais vulnerável. Não, também eu aqui um jovem de classe média alta, que está com algumas dificuldades, pode também ter. Então, se o sujeito já tem uma condição de vida que apresenta uma série de questões, uma série de dificuldades, uma série de violências, uma série de violações de direitos ao longo da vida do sujeito, há a possibilidade maior de o sujeito ter
ter uma experiência com outras substâncias e que uma substância leve a outra, efetivamente isso pode acontecer, né? Agora, como é que a gente pode pensar essa questão? Por exemplo, há algumas discussões em relação à tentativa de substituir uma droga por outra, né, para diminuir os danos. Isso é possível, isso é aconselhável, e aí vem uma série de discussões, né, sobre o uso de algumas substâncias para diminuir o uso de outras, enfim, porque aí a gente pode, que não se fala mais sobre isso tanto, né, ou na verdade uma discussão muito interessante sobre essa questão de uma droga pesada ou uma droga mais leve, né? Então, durante muito tempo se pensou nisso, né, e hoje a gente já pensa de uma outra forma, né, que é muito mais importante a gente observar e entender a relação que o sujeito estabelece com a substância, seja ela forte ou fraca. Eu posso ter uma relação muito complicada com Coca-Cola, eu posso ter uma relação muito complicada com qualquer outra substância. É muito mais a relação, né? Então, são questões importantes para a gente ir pensando aqui e discutindo aqui nesse podcast com vocês. Bom, gente, vamos passar agora para o segundo bloco, que eu acho que é uma parte mais prática que é mais interessante, né? Então, assim, eu tô com um problema com relação a alguma substância. E aí? Como é que eu faço? Tem ajuda? Tem o que eu fazer? Em relação ao tabagismo, em relação ao cigarro, hoje você tem muita ajuda, né? Esses programas aí para cessação do tabagismo, eles são iguais para o mundo inteiro, eles saíram dessa convenção na Organização Mundial de Saúde e eles têm como eixo ali fundamental a terapia cognitivo-comportamental. Acho que o Paulo deve ser psicanalista, eles devem até arrepiar quando a gente fala disso, mas foi o que funcionou. Tudo foi tentado para que se conseguisse parar, né, reduzir o tabagismo. E o que funcionou foi isso, esse tipo de terapia e com a prescrição de alguns medicamentos. Os planos de saúde, a Unimed tem sempre o programa para o pessoal parar de fumar. Tem outros programas até bem interessantes, e tem esse também, mas ele tem no mundo inteiro. E o SUS também tem. O SUS também faz o programa para a cessação do tabagismo. Além da terapia, é um grupo, né, de terapia que você faz com psicólogos. A gente na Unimed tem também nutricionistas, porque para parar de fumar, uma das coisas que impede, principalmente aí a mulher, é porque vai ganhar peso, vai engordar, pode engordar. Você tendo uma orientação nutricional boa, você vai impedir que isso aconteça. Então, além disso, a gente tem medicamentos no caso do tabagismo. Você usa os repositores de nicotina, né, que são os adesivos, as pastilhas, os chicletes, que é o seguinte, você pergunta quanto que a pessoa fuma e calcula a dosagem de nicotina que tem ali. E de acordo com a dosagem de nicotina que tem ali, você estabelece qual o adesivo, com que adesivo você começa. Tem adesivo de 21, depois de 14, depois de 7. Infelizmente, tinha outros com 5, e 10 e 15 miligramas que saíram de linha. Não dá pra gente entender por quê. Eles eram interessantes porque tem gente que fuma menos, mas não consegue parar. Esse adesivo, ele é só um substituto. O que você vai fazer? Você vai parar o cigarro e vai pôr um adesivo. A pessoa fuma 20 cigarros por dia. Você vai pôr um adesivo de 21 miligramas de nicotina. Ali só tem nicotina, nenhuma outra substância, porque no cigarro ele tem mais de 4.700 substâncias nocivas. No adesivo é só nicotina. Você tira uma série de coisas que vão causar doenças, né? E você vai reduzindo aquilo. Teoricamente são 4 semanas para cada adesivo, mas para cada miligrama, né? Mas você pode fazer isso mais rápido se o paciente estiver se sentindo muito bem. As pastilhas também são de nicotina, porque tem gente que prefere pastilha ou chicletes para pôr alguma coisa na boca. O tabagista tem essa coisa de pôr alguma coisa na boca. Por isso os chicletes e as pastilhas também funcionam. Você colocando da mesma forma, né? Você vai começar com a quantidade de miligrama de nicotina que você usa no cigarro, com a quantidade ali próxima, e vai reduzindo até tirar. Hoje a gente usa também a bupropiona, que é um antidepressivo. Esse antidepressivo, o que aconteceu foi que os psiquiatras começaram a notar que eles prescreviam a droga para o paciente por causa de depressão. E aí eles chegavam no consultório falando, eu não quero fumar, o cigarro ficou ruim e tal. E aí eles dirigiram o estudo para o tabagismo e viram que funciona. Então a gente associa a droga com os grupos, né, de terapia, com a ajuda, explicando tudo para eles, como que é, dando dicas de o que eles podem fazer, por exemplo, tomar água gelada na hora que vier a fissura, explicando que a fissura dura 5 minutos e passa, cada vez vai distanciar mais uma da outra. A água gelada funciona bem demais, a gente nem sabe o que é água gelada, funciona bem na hora que você tem fissura, tomar
vai melhorar muito aquilo, ele quer pôr alguma coisa na boca, então a gente indica alguns alimentos que ele pode fazer isso, que tem baixa caloria, para não ter o problema do ganho de peso. É isso o tratamento. O mundo inteiro faz esse tratamento. E caiu muito no Brasil. A gente tinha em torno de 25% por aí de fumantes, hoje a gente tem em torno de 12%. Isso é uma queda grande. Pelo que você está me falando, assim, a gente tem as medidas não farmacológicas, né, terapia, questão de hábitos, as medicações, que a gente sabe que sozinha não vai resolver o problema, mas que fazem parte aí do nosso armamentário. Com isso tudo, parar de fumar é fácil? Não, não é não. É difícil. É muito difícil, sim. Parar de fumar é mais difícil do que parar de beber. É mais difícil do que parar com cocaína, com heroína, sabia? A nicotina é uma droga potente demais da conta. E até pela questão de ser uma droga socialmente aceita, né? Ainda tem mais essa dificuldade. O pessoal que usa outro tipo de droga, inclusive alcoolismo, a gente teve muito alcoolista, né? Que tinha parado e estava com cigarro. O cigarro é o último que eles param. Realmente é difícil. Agora, por incrível que pareça, tem gente que consegue parar, assim, não, eu fumo se eu quiser, eu fumo socialmente, não existe tabagista social, existe etilista, mas tabagista não tem. Mas tem gente que consegue fazer isso. Eu tive pesquisando por que poderia ser isso, parece que tem um alelo num gene que ele é defeituoso. Quem tem esse alelo defeituoso consegue parar de fumar a hora que quer, não sente nada, não tem problema nenhum. Mas é difícil sim. É difícil, mas é muito possível. É isso que o pessoal precisa saber. É muito possível e o benefício que ele terá é muito grande. Principalmente para a sua saúde, mas até para o seu bolso, né? A gente fala para o pessoal guardar o dinheiro do cigarro todo dia. Fim do ano você vai para a Europa com esse dinheiro, sabe? Passear. A gente trabalha muito com isso. Bem interessante isso que a Alba está trazendo, e o importante é que a gente possa dizer para as pessoas que estão aqui nos escutando, e que é bem difícil, efetivamente, qualquer tratamento, né, que a gente vai fazer para proporcionar uma transformação nessa relação que a gente estabelece com a substância, são tratamentos e são questões difíceis, mas são totalmente possíveis. E o que é mais importante é que a gente possa ofertar uma gama de possibilidades para esse sujeito, né? Então, lógico, existe aqui uma forma de tratar que associa uma terapia cognitivo-comportamental com a medicação, com o tratamento médico e tal, ótimo. Tem um tratamento aqui que possibilita também uma escuta mais com uma perspectiva psicanalítica e com também uma associação com uma perspectiva psicodinâmica de um psiquiatra, ótimo. Tem um outro tratamento aqui que associa outro tipo de psicoterapia com uma outra abordagem, ótimo também. Então, quanto mais possibilidades a gente tiver de ofertar essas condições e essas possibilidades, né, para as pessoas, melhor. Eu penso muito isso, né? Quanto mais a gente expandir esse leque de possibilidades para os sujeitos, melhor. Eu acho que a gente precisa pensar quais oportunidades e quais possibilidades a gente tem de ofertar. Lógico que essas ofertas elas precisam ter um embasamento. Que nós temos pesquisas, nós temos aqui um embasamento científico, nós temos aqui uma série, né, de fatos e de estudos que possibilitam e que a gente entende, tem toda uma teorização, tem toda aqui uma construção. Então, o tratamento é bem possível, totalmente possível, não é fácil, é difícil, qualquer relação de dependência que a gente estabelece é algo muito difícil, mas completamente possível. E aí o que a gente tem visto, né, gente, uma certa disputa nesse campo do tratamento. Eu não sei se isso é tão bom, né? Quando a gente chega e diz, olha, a única possibilidade que você tem para se livrar ou para se curar, entre aspas, de uma dependência química é esta aqui. Tenho muito receio disso. Enfim, a gente tem várias perspectivas, né, de forma de enxergar. Então, quanto mais a gente ofertar esses modelos, melhor para as pessoas. Pelo que eu entendi, então, assim, é difícil, mas a gente tem como se ajudar, tem várias, inclusive, abordagens diferentes para poder implementar, né? Mas um ponto de vista prático, assim, pensando agora, por exemplo, num familiar de alguém que tem problema, o pai de alguém bebe, ou tem a mãe que fuma, ou algum irmão, alguma coisa, como que o familiar vai abordar? O que vocês sugerem, assim, para poder, sei lá, encaminhar um etilista pro AA, por exemplo? Como é que é essa abordagem? O conflito, às vezes, vai ser bom, não vai? Do AA vai ser mais interessante você falar, mas deixa eu te falar no tabaco.
porque a gente tem muito isso. Filho que eu quero que você pare de fumar. Não funciona bem. A gente até tenta trabalhar o paciente, mas é importante que o paciente queira, ele precisa querer, no caso do cigarro, parar de fumar. Às vezes você tem paciente que, assim, caso extremo, com câncer de pulmão, já sem solução nenhuma, em uso de oxigênio direto, nem foi feita opção por fazer uma quimioterapia, nem opção por isso, porque não adiantava. Para que a pessoa vai parar de fumar? Para quê? Não faz nenhum sentido. Às vezes o filho incentivar e a pessoa querer é uma situação boa, mas tem filho que fala, você vai sim, fica lá junto com ele, não pode entrar, é uma sessão de terapia. Não é a melhor coisa, não é. Mas eu passei na frente do Paulo aí, eu acho que a dele vai ser bem mais interessante. De jeito nenhum, Alba, você não passou na frente não, e muito interessante isso que você pontua. É importantíssimo essa questão que você traz. Por que esse exemplo? Uma pessoa que toda uma dificuldade já... Por que tirar o cigarro? E essa questão, né, muito importante que você traz também, a necessidade de que haja uma implicação do sujeito com a sua dependência, com a sua relação e com o seu tratamento. Então, essa é uma questão importantíssima. Então, muito mais importante do que até as metodologias de tratamento, os métodos, é muito mais interessante a gente poder perceber junto com a pessoa a sua implicação no tratamento e a sua implicação na tentativa de rever a sua relação com a substância que ela faz uso ou que ela é dependente. Então, isso é muito mais importante do que qualquer método. A implicação do sujeito é fundamental. Os tratamentos, eles são muito importantes quando eles são ofertados a partir de uma ideia onde a gente possa trocar algumas experiências. Ou seja, esse tratamento, quando é realizado em grupo, nós temos alguns indicativos de que esse tratamento em grupo é um tratamento muito interessante. Ou seja, essa metodologia que a gente utiliza de realização de grupos, colocando as pessoas para falarem, para trocarem experiências, dividirem esse espaço, isso é muito importante. Agora, lógico, a experiência do AA, ela é importante? É. A experiência de outros espaços onde tem grupo? É. Agora, a gente precisa ter muito cuidado, e aí isso é uma coisa que a gente tem muita preocupação, é com a questão da exigência. Há um nível de exigência e de investimento afetivo das pessoas que estão próximas, familiares, amigos, a própria pessoa, de que eu estou aqui, eu estou bem, eu estou aqui no grupo, eu estou fortalecido, eu não vou recair, eu estou livre das drogas. Só que essa questão da recaída, ela se faz presente no processo de tratamento. A gente vivencia isso. Então, quando a gente oferta um tratamento, oferta uma metodologia, onde há uma exigência muito grande para que as pessoas parem o uso, focar exclusivamente na abstinência, ou seja, na cessação do uso, você não pode mais usar. Lógico que para o cigarro, para algumas substâncias, não há níveis seguros, né, de um determinado uso. Então, é muito mais interessante que o sujeito efetivamente pare de usar. Apesar, né, Alba, de ter algumas pessoas, como você viu aí, que conseguem, tal. Agora, lógico, isso é raro, isso um pequeno número. Mas a gente precisa ter muito cuidado com esse nível de exigência. Porque quando o sujeito cai, ele frustra todo mundo. Por quê? Porque há um nível de exigência muito grande e a partir do momento que o sujeito recai, ele pode recair, porque a recaída faz parte do processo de tratamento, ele vai gerar uma frustração em muita gente que está ali fazendo investimento, que está ali acompanhando, que está ali, porque isso é cansativo mesmo para a família, para quem está perto, é um processo muito doloroso, porque tem muitas questões envolvidas. Então o sujeito recai, frustra todo mundo, e ele também se frustra e vai dizer, eu não tenho jeito, né? Então eu não vou mais tentar. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande nessa questão dos tratamentos, onde a gente possa ir construindo com o sujeito a possibilidade de ir ressignificando, de ir transformando, entendendo que a recaída está aqui, entendendo que a droga vai estar presente, entendendo que ele vai precisar fazer esse exercício e reconstruir essa relação com a substância. Muita exigência gera muita frustração. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso no tratamento. Então, assim, pelo que eu entendi, tem que partir do paciente primeiro, né? E a família tem que funcionar, na verdade, na rede de apoio, né? E não justamente ir para ser combativo e ficar tentando forçar a pessoa as coisas. Ela, na verdade, é ser o suporte para eles, né? Essa questão da recaída, eu queria ver com vocês, assim, como é que a gente vai fazer? Por exemplo, o paciente tratou, ficou algum tempo lá sem usar e recaiu. Como é que a gente faz? Isso é comum, pelo visto? Tem até uma frase
frase que é atribuída ao Mark Twain, que é engraçado, que ele fala assim, não, parar de fumar é a coisa mais fácil do mundo. Eu mesmo já parei mais de 1000 vezes. Ou seja, o comum então, você conseguir começar a parar de usar e eventualmente acabar voltando. Como é que a gente faz? Como é que é a abordagem nesses casos de recaída, assim? Eu queria voltar na questão anterior da família, porque isso é extremamente importante para o tabagismo, como o Paulo falou, e a família, os amigos. E no caso do tabagismo, eu vou te falar que muitas vezes eles atrapalham muito, porque ele vira pro familiar, pro paciente da gente e fala, você não para porque você não tem vergonha na cara. E não é assim. Sabe, isso é uma doença, isso é uma dependência química, isso é uma doença, tem tratamento. E quando ele faz isso, ele piora, o paciente fica mais resistente. Então, eu fiz esse programa no estado de Minas, né, por ser a coordenadora desse programa lá. E a primeira consulta, queria falar com os familiares, para mostrar para eles que o paciente nessa hora precisa de ajuda. Não precisa de ninguém ficar falando esse tipo de coisa. Se não quer ajudar, não atrapalha, pelo amor de Deus, porque já é muito difícil. E ainda contar com essa história, você não para porque não quer, quando a pessoa está lá desorientada. E tem paciente que fica desorientado mesmo, porque quer parar de fumar de qualquer forma, que não aguenta mais. Em relação à recaída, isso é esperado mesmo. A gente no tabagismo espera que eles recaiam umas 3, 4 vezes. Às vezes você precisa de 4 vezes a pessoa no programa para ele conseguir parar de fumar. É muito importante que ele saiba que a recaída não é fracasso. Não é fracasso, é difícil mesmo. É uma doença, como tal tem que ser tratada. A doença tem recidiva. E isso acontece com o tabagismo também. Ele vai começar outra vez. Cada vez que ele começa melhor, porque ele já sabe o que fez ele recair. A gente pede muito para observar os gatilhos, todas essas questões que lembram o cigarro. E quando ele fez a primeira vez, no segundo ele já sabe. Nossa, foi ele, por exemplo, eu passava todo dia na frente de um boteco e comprava cigarro. E eu continuei passando. Então isso me faz pensar demais no cigarro e acabou me fazendo recair. Ele já vai saber que ele não deve passar por aquele lugar. Ele tem que ter umas atitudes assim. Ele tem que mudar a identidade dele, né? A gente fala que ele tem uma identidade tabágica que precisa mudar e que o cérebro precisa entender isso. Cada vez que ele faz o programa, ele tá melhor, ele já aprendeu mais. Então, a recaída a gente espera que aconteça mesmo. Tanto que hoje você tem um índice de sucesso em torno de 30%. Na verdade, 80%, quase 100% de parada durante o programa. E quando você chega no fim do programa, com 1 ano, você tem em torno de 30% que continua sem fumar. Por isso, os programas de tabagismo acompanham o paciente durante 1 ano. Então, a Unimed acompanha durante 1 ano. Embora as sessões mais frequentes sejam 8 semanais, mas depois tem as mensais durante 1 ano, para continuar conversando com ele, continuar vendo que ele está precisando de alguma coisa e insistindo que ele continue firme. Mas é isso, vai recair mesmo. Muita gente vai recair, isso não é um fracasso e a gente vai começar tudo outra vez. Isso, né, Alba? Jamais a gente pode entender uma recaída ou compreender a recaída como um fracasso. E até mesmo, né, para os profissionais. Então, alguns profissionais também, a partir da relação que vai estabelecendo com as pessoas ali do convívio diário dentro de um serviço, né, seja público ou privado, enfim, você vai estabelecendo ali aquela relação e você vai também fazendo ali, né, criando toda uma expectativa em relação àquele sujeito, e aquele sujeito recai e há uma certa cobrança, né, nossa, enquanto técnico, enquanto profissional, em relação àquele sujeito. Então, isso é muito ruim. Isso é muito ruim para o profissional e principalmente para o sujeito que está lá sendo cuidado pelo profissional. Então, a gente precisa entender isso e a gente precisa compreender que a recaída ela é totalmente, faz parte totalmente do tratamento, do dia a dia de quem trabalha com dependência química. Um fato que é importante também a gente pensar é que às vezes a gente dá muita ênfase à substância. Até mesmo dentro de alguns serviços, a própria nomeação que o sujeito se dá, ele não diz o nome dele, né? Ele diz, eu sou um noiado, eu sou um craqueiro, eu sou um maconheiro, eu sou um cachaceiro. Essa identidade, ela se funde com a substância.
essa é uma questão importantíssima para a gente pensar no dia a dia do tratamento, é a gente poder fazer essa separação. Dizer, ó, você é um sujeito, você tem uma história, você tem uma construção aqui ao longo da vida e você faz uso de uma substância. Você não é a substância, né? Então, às vezes, a gente percebe isso nos serviços. Então, acho que a primeira coisa é a gente poder entender que a gente dá muito foco e a gente se prende muito a observar a composição da substância, o que é que a substância faz. Tudo bem, isso é importante. Obviamente, vocês com certeza sabem melhor do que eu sobre isso, né? Então, isso é muito importante. Mas, importante também é a condição de vida do sujeito. Eu tenho um amigo que fala uma frase muito interessante. Ele vai dizer, olha, o mais importante não é a gente compreender a droga na vida do sujeito, mas é muito mais importante a gente tentar compreender a droga de vida que o sujeito leva. Então, essa é uma questão para a gente pensar, né? Então, a gente às vezes foca muito na substância e esquece o sujeito. E aí, por isso que a gente exige dele, nessa questão do tratamento, coisas que ele às vezes não pode dar naquele momento. Importante que a gente possa visualizar que vida é essa desse sujeito, que questões perpassam, que condições ele está vivendo essa vida, que investimentos são possíveis dele direcionar para outras coisas que não seja substância. Porque às vezes não tem outra coisa para fazer, né? Não tem onde direcionar esses investimentos, e aí ele vai investir na droga mesmo. Então, essas são questões importantes para a gente ir pensando, né, nos serviços e tentando compreender aí essa questão da recaída e do tratamento. Bom, gente, o papo tá muito bom, mas infelizmente a gente vai ter que caminhar aqui pro final. A gente sempre termina o Pode Isso com alguma recomendação, sabe? Se vocês puderem dar alguma dica aí de algum livro, algum filme, algum seriado, algum site, algum lugar. Quem quiser conhecer mais sobre o assunto, poder procurar, o que vocês recomendam aí? Em relação ao tabagismo, se ele quiser assistir um filme interessante, é O Informante, que é quando a indústria do tabaco foi desmascarada, porque ela falava que o cigarro não fazia mal, não tinha nada, e aí um cientista que briga com eles começa a mostrar junto com um jornalista, e eles percorrem uma jornada impressionante para conseguir mostrar que fazia mal, sim. E aí é uma história verdadeira, né, do acontecido nos Estados Unidos. Esse filme é interessante. E onde eles podem achar muita coisa é no site do INCA. O INCA replica essas coisas do tabagismo no Brasil. Então tem quantidade de dicas de como fazer, tem um programa inteiro sobre isso. Cigarro eletrônico, cigarro de palha, tudo que você imaginar. Então, se eles quiserem entrar no INCA, o INCA/tabagismo, que aí eles vão encontrar tudo sobre tabagismo. Lógico que essa literatura e essa questão da produção de filme cinematográfica, ela é vasta, né, sobre esse tema. Então, tem uma produção vasta sobre uso de drogas, filmes, enfim, livros. Mas tem algumas questões importantes para a gente pensar e recomendar, né? Eu penso, na verdade, que quando a gente for pesquisar qualquer assunto, né, qualquer tema, e principalmente esse, né, dependência química, a gente precisa ver as fontes. Quem é que está falando, qual é o embasamento da pessoa, qual é o percurso dela, porque tem muita gente aí prometendo algumas coisas em relação à dependência química, sem nenhum embasamento, sem nenhuma estrutura metodológica, sem nenhuma condição técnica efetiva de proporcionar um tratamento. E também de algumas explicações e de alguns entendimentos. Então, muito importante que a gente possa, quando for pesquisar, quando for buscar informações, a gente ter um cuidado de quem é que está falando, quem é essa pessoa. Então tem algumas pessoas, eu gosto muito do Claude Olivenstein, que é um francês que trabalhou, que construiu uma clínica na França, veio aqui no Brasil, passeou por aqui. Tem um pessoal da Universidade Federal da Bahia, o CETAD, que tem uma coleção muito interessante sobre drogas, que tem lá uma relação com a antropologia, com a sociologia, enfim, que faz essa relação muito interessante. Tem Henrique Carneiro, que é um historiador, que tem aí alguns livros sobre história das drogas, história, né? Enfim. Então tem muita gente interessante, muita gente importante. Tem uma figura também que recentemente lançou um livro muito, né, que é o Eduardo Mourão Vasconcelos, muito interessante também, né, que vai tratar aqui sobre essa questão de política de drogas,
essa questão da influência da religião nesse processo, que é o que a gente está vendo hoje. É um processo muito complexo aí, essa entrada, né, da questão da religião, né, para o tratamento da dependência química, enfim, extremamente complexo. Então, tem uma variedade aí de autores que a gente pode estar acessando, mas principalmente a gente poder, qualquer pesquisa que a gente for fazer, qualquer coisa que a gente for buscar informação, a gente saber que fonte, quem é, de onde vem, de onde fala, né? Então a gente poder ter essa preocupação. Bom, gente, eu não sou especialista não, mas eu vou querer deixar uma recomendação minha também, sabe? É um filme que eu acho que aborda essa questão assim, do cigarro de um modo mais leve, mais cômico, que seria o Obrigado por Fumar. Um filme que acho que é bastante interessante. E claro, acho que para todo mundo que quiser sempre ter mais conhecimento sobre o assunto, o site do Viver Bem, da Unimed BH, vai encontrar informação com a fonte que a gente garante que é uma fonte fidedigna e que dá para confiar. Bom, gente, então acabamos por aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado, doutora Alba. Foi muito bom a conversa com vocês. Obrigada a você. Bom conhecê-los, bom conhecer o Paulo. Foi muito bom, foi muito proveitoso. E se eu pudesse dizer ainda alguma coisa, era para o pessoal ter paciência com dependente químico. Eles não têm paciência, sabe? Nenhuma. Esse doente está precisando de ajuda. É isso. Eu queria agradecer o convite, mais uma vez, a participação aqui, dizer da minha alegria de estar aqui partilhando e compartilhando com vocês esse espaço. Dizer também que eu estou aí à disposição de vocês, qualquer coisa, estou aí sempre à disposição. E corroborar com essa fala, né, de Alba, que é justamente informar e apontar para as pessoas, né, que não é fácil, né, a dependência química não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, não é porque o sujeito não quer, não é porque o sujeito é fraco, não é porque o sujeito não tem força de vontade. Não é isso, né? É um problema que envolve uma série de questões, mas principalmente o cuidado, e sempre o cuidado, ele precisa respeitar, né, o sujeito, respeitar direitos, né, não violar direitos do sujeito. É importante que o sujeito seja cuidado, seja tratado sem violência, sem violações de direitos. O cuidado e as recomendações, né, que a ciência tem e que nos dá esse embasamento para cuidar das pessoas. Bom, gente, então a gente fica por aqui. E não se esqueça, né, que ao longo do mês aí nós vamos soltar nossas pílulas, que seriam as consultas rápidas, com áudios curtinhos, assim, sobre temas específicos ainda sobre esse assunto. E pro ouvinte que tá aí, também não se esquecer de passar lá no Viver Bem, no viverbem.unimedbh.com.br, justamente para ter acesso a esse monte de informação aí sobre esse e vários outros temas de saúde. O link a gente vai deixar aqui na descrição do episódio. Obrigado, gente, até a próxima. Obrigada, tchau. Tchau, tchau, até mais. Este podcast foi editado pela Maremoto.